Nós estamos de volta, programa Questões de Fé, quinto bloco, e agora nós temos conosco o Frei Agenor. Ele é vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia e formador na congregação, na Ordem, é a Ordem Agustiniana. Bom dia. Bom dia, Frei. Padre Cândido, bom dia aos ouvintes, né, e os telespectadores da TV Horizonte. Nós hoje vamos falar, continuar a falar do dízimo, e você quer começar já com a leitura de um texto bíblico, né? É só um versículo, o 1 de João, capítulo 3, versículo 17, nos chama a atenção dizendo o seguinte: se alguém possui os bens deste mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Então, a questão do dízimo, para nós que trabalhamos nas paróquias, o senhor que trabalhou muito tempo de pároco, continua como pároco, eu que fui 16 anos na Consolação, a gente sabe da necessidade disso para a nossa organização, na questão da estrutura da paróquia. Uhum. E a gente sabe que o dízimo é que você pode organizar a paróquia, senão não tem como, é a única entrada fixa que nós temos, mais ou menos, que a gente sabe que você pode programar a questão... O planejamento da paróquia. Da paróquia passa, grande parte o zelo passa pastoral, pelo o zelo pelo prédio, o zelo o cuidado com as famílias necessitadas, depende do dízimo. Então, quanto mais você arrecada de dízimo, mais você pode servir. E nós, enquanto cristãos católicos, temos essa preocupação muito grande de poder servir as pessoas. Todas as nossas paróquias, as mais simples, as mais pobres e as mais, assim, as que têm um pouco mais de condições, todas elas têm um trabalho social. Uhum. E esse trabalho social, às vezes, fica um pouco pendente pela questão do dízimo. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, essa preocupação de estarmos fomentando cada vez mais a necessidade e o compromisso dos cristãos com o dízimo. Mesmo que a gente esteja fazendo já grandes coisas, imagine se a consciência dos nossos fiéis crescesse nessa direção, o quanto mais nós poderíamos fazer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. É como diz nos Atos dos Apóstolos, né? Eles tinham tudo em comum. Quer dizer, estar em comum. Ninguém passava necessidade numa comunidade. Se alguém passa necessidade, também a culpa é nossa, numa das nossas comunidades. Né? Porque certamente todos nós temos um trabalho voltado, uma preocupação para isso. E às vezes não temos condições. Agora, qual é a diferença? Porque você mesmo deve ter ouvido, né? As pessoas algumas vezes falam: não, eu já dou minha ajuda, eu ajudo na rua, eu ajudo não sei o quê, etc. Qual a diferença desta ajuda na rua ou instituições várias e aquela colaboração oficial que você dá à sua comunidade cristã, que atende vários âmbitos, né? Não é só a assistência social, também é o serviço do culto e assim por diante. Tem uma diferença, né? A diferença é muito grande. Por exemplo, o ajudar simplesmente não é um compromisso. Você ajuda quando pode, né? Então, às vezes, tem uma necessidade, você ajuda, mas você não tem um compromisso. A questão do dízimo é um compromisso que você faz. Você assume aquela comunidade, ou seja, aquela comunidade, ela se faz a partir da sua contribuição. Você faz parte daquela comunidade porque é ali que você congrega, e é ali que você mantém a sua fé, alimenta a sua fé, organiza a sua família em torno da fé nessa comunidade. Então, você está ajudando a manter, primeiro, o espaço do culto, né, que é necessário, porque tem muitos gastos, e também a questão, as três dimensões do dízimo, que é muito importante, né? Então, com o seu dízimo, você ajuda. E aqui em Belo Horizonte, nós temos também o Fundo de Solidariedade, né? Que 5% das entradas das paróquias vão também para as paróquias mais necessitadas, para as comunidades mais carentes, mais pobres. Inclusive 5%, você falou muito bem das entradas, mas é entrada bruta. Bruta. Não é líquida, não. Não, é bruta. Se uma paróquia Exato, bem tem uma lembrado. entrada vamos colocar, em 100 mil, não vou dizer que todas as paróquias têm entrada de 100 mil, 100 né? mil, não. Mas só para fazer a diferença. 5 mil vai para a diocese. Sem dúvida. 5 mil de entrada. Ela gasta 90 mil com problemas, mas não interessa. Se ela gasta 90 mil, ela vai gastar 95. Agora, você lembra que foi se discutido muito isso, essa questão do Fundo de Solidariedade, que tem uma dimensão também de ajudar aquelas comunidades mais carentes. Exatamente. Também.
padres às vezes que estão em dificuldades. Tem todo um projeto bem organizado para isso. Então o dízimo que você... Eu dizia muito lá na nossa paróquia, o dízimo que você paga aqui pode estar ajudando também uma comunidade lá mais carente, lá de um bairro pobrezinho. Lá em Neves, lá em vários outros lugares, os padres estão construindo, porque lá tem muitas comunidades construindo 10. Outro dia eu vi na internet um aluno meu, né, não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele autoriza, né? Eu vi ele construindo simultaneamente 3 ou 4 capelas, mas eram capelas bonitas, com tudo muito bem feito, e numa paróquia muito pobre. Agora, Padre Cândido, o que é que nos dá essa segurança? É aquilo que entra. Agora, como é que você vai saber o que entra? É o dízimo só, você tem noção de quanto entra no dízimo mais ou menos por mês. As outras coisas, um mês entra mais, outro menos, outro mês quase nada. Mas é o dízimo que te dá essa garantia. Então, daí a importância do cristão assumir esse compromisso. Olha que nós temos o VT sobre a Pastoral da Criança, que vai motivar a reflexão deste domingo, deste terceiro domingo. Vamos ver. Vamos ver o vídeo, o VT. Uma vez por mês, os líderes da Pastoral da Criança têm compromisso certo: visitar as famílias cadastradas e verificar a situação de cada criança na casa. Bom dia, Eliana. O trabalho da pastoral é garantir que crianças com até 6 anos tenham o desenvolvimento esperado para a idade. Por isso, cada detalhe é importante. Tudo é anotado no caderno do líder, e qualquer perda de peso ou problema de saúde é sinal de alerta. É orientar, né? A gente aprende muito mais com outras mães do que ensina, porque às vezes a gente chega lá, elas estão cuidando tão direitinho, né? A gente até aprende com elas muita coisa. Na casa da Eliane são 4 crianças e atualmente o Vitor, de 3 meses, e o Vinícius, de 4 anos, são acompanhados pelas líderes. E apesar da experiência como mãe, a dona de casa não dispensa a visita. Coisas assim que eu acabo esquecendo, acho que por coisas mesmo da casa mesmo, eu acabo esquecendo, elas mesmo me lembram. Ah, a criança está brincando, como é que a criança brinca? Aí coisa assim que tem vezes que eu não paro para olhar, elas me lembrando, né? Pelo menos uma vez no dia eu tô ali olhando. Uma semana após as visitas, a Pastoral da Criança realiza a Celebração da Vida. É um encontro que reúne todos os cadastrados. O momento é de confraternização, mas é também mais uma oportunidade que as líderes da Pastoral têm de observar o desenvolvimento das crianças. Partilha, confraternização, o momento da gente encontrar as famílias. Às vezes vai até o pai também das crianças vão e a gente compartilha. Tem brincadeiras, momento de oração. Helena é voluntária da Pastoral há 13 anos e diz que a atuação das líderes ajuda a transformar a comunidade. A Pastoral da Criança aqui no nosso bairro é muito importante porque a nossa comunidade aqui é muito carente. Então é essa visita que a gente faz às famílias, né? O acompanhamento para falar sobre saúde, né? Então é muito importante por isso. Saúde, a gente se encontra também e vê como que as crianças estão. Eu não sei mais trabalhar, não sei com outra coisa, não sei a pastoral. Então para mim é muito importante estar cuidando dessas crianças hoje. Bom dia, Maíra. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A nossa primeira participação é do Evaldo Antônio, do bairro Rio Negro, da cidade de Sabará. Ele manda um abraço para o Padre Cândido e toda a equipe do programa Questões de Fé. Obrigado. Agora a participação da Maria Lúcia Costa Val, do bairro Floresta. Parabeniza o Padre Cândido e toda a equipe pelo ótimo programa. Obrigado, Maria da Costa Val, nossa amiga. Participação do Pedro Luiz pelo e-mail. Ele e a mãe dele mandam um forte e afetuoso abraço para o Padre Cândido e gostariam de participar do sorteio. Muito obrigado. E aqui tem uma participação do Geraldo. Ele cita alguns trechinhos do Alcorão. Veja bem, um trechinho, a Suratra 5, capítulo 5, versículo 51. Ele diz assim: ó fiéis, não tomeis por amigos judeus nem os cristãos, que sejam amigos entre si.
Porém, quem dentre vós os tomar por amigos, certamente será um deles. E Alá não encaminha os ímpios, os iníquos. Depois a outra suratra, 5,33, o castigo para aqueles que lutam contra Alá e contra seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é que sejam mortos ou crucificados, ou que lhes seja decepada a mão e o pé opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento neste mundo e no outro sofrerão um severo castigo. E por fim a suratra 9,5. Mas quantos meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Muito bem, Geraldo. Aqui nós estamos vendo o que nós chamamos de fundamentalismo. Também na Bíblia, no Antigo Testamento, há frases parecidas com essa, mas que nós não interpretamos no sentido que o fundamentalista interpreta. É o caso, por exemplo, de uma telespectadora que fala assim: ela diz que discorda de mim quando o padre Cândido diz que Maria intercede por todos. Interessante, eu não falei a palavra Maria neste programa, não mencionei em nenhum momento, eu não sei aonde que ela tirou, de onde que ela tirou, mas eu concordo com isso. Ela quer saber por que a Igreja Católica ensina isso. Não é a Igreja Católica que ensina, querida, é o Evangelho de São João nas bodas de Caná da Galileia. Você lê a Bíblia? Então lá diz assim... Jesus diz assim para Maria, que intercede em favor dos noivos, e Jesus obedece à intercessão de Maria, e Maria diz a eles: fazei tudo o que ele vos disser. Então é a Bíblia que fala, não sou eu. Voltamos daqui a pouco.